Estamos ao vivo. Legal. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar. Muito bem, gente. Vamos começar a nossa primeira sintonia, Sintonizado na Ciência. Hoje nós recebemos a doutora Marina Duarte. Marina Duarte é a coordenadora do primeiro Congresso Brasileiro de Bioacústica. Eu sou o Cristiano, estamos também com Luciana Barsante, nós dois também fazemos parte da organização do primeiro Congresso Brasileiro de Bioacústica, mas como vocês sabem, o Congresso foi paralisado por conta da pandemia, então para a gente não ficar muito longe do papo da bioacústica, nós da organização resolvemos começar uma conversa com diferentes pesquisadores dentro da área, para a gente ter um papo legal sobre bioacústica. Eu gostaria de pedir para todos que nos sigam tanto no Instagram quanto no Facebook. O endereço está aí na tela para vocês, porque todas as novidades acerca do Congresso estarão postadas nessas duas redes sociais. Também peço para todos que estiverem nos vendo, e se quiserem fazer perguntas para a Marina ao longo aí do nosso papo, podem fazer no chat que aparece aqui para a gente, e à medida que forem aparecendo, a gente vai conversando com ela e ela vai respondendo vocês. Ok? Bom, boa noite, Lu. Boa noite. Boa noite, Marina. Boa noite, Cris. Ei, Lu. Oi. Bom, vou dar uns recadinhos também. Além dessa iniciativa aqui, que são as entrevistas, a gente tem também duas outras iniciativas para a gente falar um pouco mais sobre bioacústica. Uma delas é a mostra de vídeos, que a gente lançou uma mostra de vídeos para a gente conhecer um pouco mais sobre os trabalhos de bioacústica. Então, quem quiser mostrar para a gente o seu trabalho, por favor, vai lá no nosso Instagram e no nosso Facebook e ver as regras para mandar o vídeo para a gente. O Cris já colocou aí para vocês, né, o Instagram e o Facebook. Então, é só vocês verem as regras e mandar os vídeos para a gente, que a gente vai colocar nas nossas páginas. Além disso, tem também o podcast, que é uma entrevista com algum pesquisador renomado. Começamos com a professora Maria Luísa Silva, que falou sobre o legado de Jacques Villard, e esse podcast pode ser encontrado no Google, é só vocês digitarem lá Comunidade Acústica, que vocês vão encontrar esse podcast. Esse podcast está disponível nas maiores plataformas como Spotify. E a gente vai colocar o endereço já aí para vocês também, desse podcast, e esperamos que todos assistam não, né? Todos ouçam, porque está muito legal. Então, Cris, vamos continuar aí nossa entrevista? Vamos lá, vamos começar. Bom, boa noite para todo mundo de novo que está entrando. Marina, fala para a gente um pouquinho aí sobre sua trajetória na bioacústica, como é que você começou a trabalhar com esse tema. Então, pessoal, boa noite. Eu comecei a trabalhar com bioacústica quando eu estava ainda na graduação. No 5º período da faculdade, eu comecei a fazer estágio com o professor Robert Young, que era um professor de comportamento animal que tinha na PUC. E aí eu comecei a estudar os micos-estrelas no Parque Municipal em Belo Horizonte. E aí eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso com os micos-estrelas. E durante a minha pesquisa eu comecei a perceber que o ruído do Parque Municipal afetava o comportamento dos animais no parque. E aí a gente comprou um equipamento para medir ruído. Então, assim, esse foi o meu primeiro contato com a bioacústica. Não foi com vocalização, né, de animais à primeira vista, mas foi medindo o ruído, medindo os decibéis do parque, para a gente ver se o ruído afetava os animais.
E aí, no dia quando eu defendi a minha monografia, a gente teve a ideia de expandir isso para o mestrado. Então, no mestrado, eu continuei com a mesma ideia. E aí, a gente começou também a gravar a vocalização, para comparar as vocalizações numa área ruidosa e numa área silenciosa. E aí, eu me apaixonei pela bioacústica. Antes eu trabalhava mais com comportamento animal em si, e aí depois, quando eu comecei a gravar as vocalizações, ver a interferência do ruído, eu me apaixonei e quis continuar no doutorado. E aí, na defesa do meu mestrado, eu conheci a professora Renata Souza Lima, e a gente teve a ideia, no dia da minha defesa, de escrever um projeto maior para ser o meu projeto de doutorado. Logo depois, a gente conseguiu financiamento, um financiamento grande, assim, de quase 2 milhões de reais, na época das vacas gordas para pesquisa. E aí, nós fomos trabalhar juntos, assim, eu, Renata, e o professor Robert, e o Marcos Rodrigues, que era meu orientador lá na UFMG, com os recursos desse projeto, que era para avaliar, eu ia continuar na linha, a ideia era continuar na linha de analisar impacto de ruído, só que agora seria ruído de mineração e não ruído de trânsito. E aí, ao invés de estudar uma espécie, como eu fiz no mestrado e na monografia, a gente resolveu migrar para análise de paisagem acústica. E aí, eu comecei o doutorado em 2011 na UFMG, e com os recursos desse projeto foi que a gente montou o laboratório de bioacústica da PUC Minas. E é onde eu estou até hoje, né? Logo depois que a gente aprovou esse projeto, montou o laboratório, o professor Robert foi trabalhar na Inglaterra, eu fiquei no laboratório desenvolvendo o meu doutorado, aí depois terminei o doutorado e comecei logo em seguida o pós-doutorado, e estou até hoje no laboratório de bioacústica do Museu de Ciências Naturais da PUC, que também há o programa de pós-graduação em Biologia de Vertebrados. É isso. Muito legal. Marina, então, dando continuidade a isso que você falou, uma pergunta que a gente anotou aqui era com relação a essa curadoria, essa coordenação que você faz aí ao laboratório de bioacústica no Museu da PUC Minas. Agora você está como responsável do laboratório de bioacústica, né, no Museu de Ciências Naturais da PUC. E como é que é isso? Como é que é gerir, ser curadora de um laboratório de bioacústica? E qual que é a importância de ter uma coleção de bioacústica? Na verdade, eu não sou curadora, né? Eu sou pesquisadora de pós-doutorado, vinculada ao programa de pós-graduação, e sou responsável pelo laboratório de bioacústica, e a gente está montando uma coleção de sons, né? A gente vem montando aí desde 2011, quando eu comecei as coletas do meu doutorado, os sons que a gente para o meu doutorado foram depositados nos servidores, e aí foram os primeiros dados que a gente teve para começar uma coleção de sons. E aí o laboratório hoje tem quase 10 anos, né? No ano que vem o laboratório faz 10 anos, e a gente veio ao longo desses quase 10 anos coletando dados em várias áreas para montar essa coleção, que, na verdade, ela é uma coleção bioacústica, a gente aceita depósitos de vocalizações, mas o que nós mais temos de dados assim, na nossa coleção são dados referentes a paisagens acústicas, não só de vocalizações de aves, de anfíbios, né, de estridulações de insetos. A gente tem mais gravações de paisagens acústicas, principalmente aqui de Minas Gerais, do Cerrado, do Campo Rupestre, da Mata Atlântica, e isso é muito importante, essa coleção,
porque ela representa um registro histórico, né, dos sons de uma paisagem, de um ambiente que daqui a alguns anos pode não existir mais. Por exemplo, quando eu coletei no meu doutorado, eu gravei numa área de Mata Atlântica de frente para uma mina que anos depois, assim, 2, 3 anos depois, eu fiquei sabendo que essa área foi suprimida. Então, ou seja, os sons que eu tenho são únicos, né? São um registro de uma área que não existe mais. E aí esses dados são utilizados para as pesquisas científicas dos nossos alunos no laboratório, para conferência, né? Esses dados estão disponíveis para conferência de outros pesquisadores, de outras universidades também. A gente tem uma parte do acervo que fica disponível para pesquisa interna, outra parte que pode ser consultada. Então, é muito importante a gente manter esses dados para pesquisa e como registro histórico também dos ambientes. Ô Marina, bem bacana, mas vamos só para esclarecer um pouquinho assim para mim. Fala pra gente assim, o que é uma paisagem acústica e como é que você faz? Você vai para uma área qualquer do Cerrado, por exemplo, lá você distribui gravadores e aí os gravadores gravam os sons do ambiente, tanto de animais ou de eventos humanos, e aí são esses sons que ficam depositados dentro do seu laboratório e que podem ser acessados por outros pesquisadores para avaliar, por exemplo, impactos, fazer levantamento de fauna, é esse tipo de coisa? Como é que é mesmo que você faz essa paisagem acústica? Avalia isso. Gente, Cris, é o seguinte, a gente tem uns equipamentos que a gente chama de equipamento para monitoramento acústico passivo. É um equipamento moderno para gravação de sons do ambiente. Então, a gente não grava só vocalizações dos animais, a gente instala o equipamento. Eu tenho até um aqui, tá sem microfone, mas ele é essa caixinha que a gente instala, amarra numa árvore ou em algum outro suporte, e ele fica gravando sons da natureza 24 horas por dia, durante vários dias, de acordo com o período que for de interesse para a pesquisa. Então, esse equipamento ele vai gravar todos os sons do ambiente. Ele vai gravar, se tiver ruído antrópico, ele vai gravar vocalizações dos animais. Tem um componente da paisagem que a gente chama de geofonia, que são os sons naturais não biológicos, barulho da chuva, do vento, de uma cachoeira, né? E aí ele vai registrar todos esses sons. A partir disso, a gente consegue responder perguntas ecológicas sobre os sons, né? A gente consegue avaliar impacto de ruído, avaliar interações entre espécies, entre comunidades de animais. Então, esse método de monitoramento acústico passivo, ele é relativamente recente para o ambiente terrestre e ele revolucionou as pesquisas em bioacústica exatamente porque ele permite a gente avaliar os sons da paisagem. Então, acústica, os componentes sonoros de uma paisagem. Muito legal. Então, você falou da sua parceria com a Renata Lima. A Renata está aqui, dê boa noite. O Carlinhos Nunes colocou aqui para a gente o podcast da Malu. E tem um monte de gente te dando boa noite aqui. Aproveitei para ler aqui o comentário do pessoal. A Mari Carneiro acabou de dar boa noite também. Só para falar que, pessoal, vamos fazer pergunta para a Marina. Eu e o Cris temos algumas perguntas aqui, algumas dúvidas, algumas curiosidades de como é o trabalho da Marina, mas eu tenho certeza que muita gente que está aí também tem muita curiosidade sobre o que a Marina trabalha e como que a Marina faz esse trabalho. E nós estamos aqui para conversar, justamente para perguntar tudo que a gente quer para a Marina. Né, Marina? Pode, né? Aproveitar que você já levou o gravador aí, você pode gravar a nossa entrevista, gravar os ruídos acústicos que estão acontecendo aí. Ó, a Malu chegou, já falamos de você, viu, Malu? Então, vou continuar aqui as perguntas. Tem alguma pergunta aí na ponta da língua, Cris? Pode soltar, se você quiser. Tenho.
Eu até tenho. Marina, depois que você mostrou o aparelho de gravação acústica e comentou do que no tipo de ambiente que ele é utilizado, eu fiquei imaginando que talvez ele seja uma ferramenta interessante para a gente avaliar impacto ambiental, né? Por exemplo, áreas que foram degradadas, de repente, se a gente distribui esse tipo de aparelho nessas áreas, de repente a gente pode verificar através das gravações a chegada, a recolonização de indivíduos naquela área que foi degradada inicialmente. Esse tipo de estudo é feito normalmente ou ainda não? Você tem ideia? Tem saído muitos trabalhos, assim, avaliando, comparando paisagens acústicas em ambientes com diferentes graus de distúrbios. A gente consegue fazer estudos em vários níveis ecológicos, né, com monitoramento acústico passivo. Se a gente quiser avaliar, por exemplo, eu quero monitorar o tucano em áreas com diferentes graus de antropização, por exemplo, a gente consegue detectar a vocalização da espécie de interesse e fazer uma comparação entre áreas. Se a gente quiser trabalhar em nível de comunidades acústicas, a gente consegue, porque uma vez que a gente tem todos os componentes de uma paisagem gravados, a gente pode escolher se a gente quer responder uma pergunta sobre uma espécie, se a gente quer responder uma pergunta sobre o grupo das aves ou sobre os primatas de uma determinada região. Então, tem saído bastante coisa, assim, bastante coisa nova nesse sentido, nessa área. Bacana. Marina, deixa eu fazer mais uma pergunta para você, agora voltada diretamente ao seu trabalho com os micos estrela, que foram feitas o seu estudo foi feito no centro de Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte a gente tem um parque, que é chamado de Parque Municipal, ele fica no hipercentro de Belo Horizonte, é uma área verde no hipercentro de Belo Horizonte. E lá nós temos, então, uma população de micos estrela, né? E você avaliou, então, como que os ruídos ali da cidade influenciavam no comportamento dos macacos, né? Como é que foi esse estudo, assim? Conta um pouquinho para a gente sobre ele. Esse estudo foi um estudo pioneiro. Pela primeira vez, a gente avaliou se o ruído da cidade afetava a área de uso dos micos estrelas. Né? Eu percebi, fazendo a minha monografia, né, quando eu ainda estava na graduação, eu percebi que tinha uma relação entre os locais que os animais frequentavam e o ruído. E aí, durante o mestrado, a gente uma malha mesmo de medição, a gente mediu os níveis sonoros no Parque Municipal em 450 pontos dentro do Parque Municipal e em várias categorias de dias e horários diferentes. Então, eu fiz, perdi as contas. Na época, o Excel não suportava o tanto de linha que eu tinha para analisar de dado, porque foram várias medições em 450 pontos para a gente fazer um mapa, né, da paisagem acústica do parque. E aí depois a gente contrastou esse mapa de diferentes dias da semana com a área de uso dos micos estrelas, porque a gente também marcava um ponto com GPS a cada 5 minutos de onde os micos estavam. E aí a gente viu que os animais usavam as áreas mais silenciosas do parque, que essas áreas tivessem menos disponibilidade de alimento para eles. Então, por exemplo, nas bordas do parque, próximo das grandes avenidas, tinham muitas árvores da dieta deles, mas eles não frequentavam muito essas áreas, eles frequentavam mais o centro do parque. E o mais interessante é que nos finais de semana, quem é de BH sabe que, né, na época que a gente tinha, antes da pandemia, a gente tinha a feira hippie aos domingos,
E aí, a principal avenida do parque ficava fechada. E aí, o comportamento acústico do parque alterava completamente. E aí, os micos alteravam também as áreas que eles utilizavam. No domingo, era completamente diferente. E engraçado que eu estudei os micos quase mais de 2 anos, mais de 2 anos, e eu chegava lá, a princípio, nos domingos, eu ficava perdida, porque todos os dias eu chegava no mesmo horário e encontrava os micos, mas aos domingos eles sumiam. Aí, com o tempo, eu descobri para onde eles iam, e aí a gente viu que eram áreas mais silenciosas, que o povo, as pessoas que iam para a feira, entravam para dentro do parque aos domingos, e aí eles iam para outras áreas, mesmo que as pessoas fornecessem alimentos para eles e tal. E aí a gente viu, né, isolando várias variáveis, que o ruído era o que mais influenciava o comportamento dos animais. Impressionante, né? Quer dizer, ruído influenciando diretamente na biologia do animal, né? O bicho evitava áreas com comida por causa do ruído. Muito bacana esse estudo seu. Parabéns. Lu, Obrigada. as perguntas aqui. Temos algumas perguntas, mas eu vou furar a fila. Então, quero fazer uma pergunta. Você acabou de contar aí que o ruído alterou o comportamento dos micos. O ruído, ele pode alterar alguma outra coisa, alguma outra... tem alguma outra reação dos micos, assim, dos animais ao ruído? Sei lá, reação fisiológica, alguma reação na vocalização que esses animais produzem? Tem alguma, ou é só comportamental? Existe alguma resposta? Dentro dos estudos que a gente fez, foi até a monografia da amiga minha, a gente viu que tinha diferença nos parâmetros acústicos das vocalizações dos micos na cidade, em comparação com micos da Fazenda Kauaia, que era uma área distante da cidade, né, com ausência de ruído antrópico. E aí a gente viu que os micos eles vocalizavam com parâmetros acústicos diferentes na cidade. Estratégia para conseguir, para mitigar o impacto do ruído, né? Porque esses animais, eles precisam da vocalização para se locomover no ambiente, o filhote chama a mãe, chama o pai, eles têm, a vocalização deles está relacionada à reprodução e à sobrevivência desses animais, ao deslocamento deles no ambiente e tal. Então, assim, quando eles estão vocalizando numa área que tem muito ruído, o ruído pode competir, né, com a vocalização, e aí é comum que os animais apresentem alterações nos parâmetros vocais, né? Isso já foi muito descrito para aves, para anuros, e a gente mostrou que os micos também têm alterações nas frequências e na duração das vocalizações. Muito bacana, Marina. Olha, eu vou fazer uma pergunta agora que foi colocada no chat pela Maria Luísa da Silva, Malu, professora. Ela queria que você falasse um pouquinho das dificuldades em analisar gravações longas produzidas pelo monitoramento acústico passivo e se existem opções hoje em dia para facilitar essa análise. Sim. Pois é, das dificuldades de analisar a paisagem acústica é que normalmente a gente grava uma quantidade imensa de dados, né? E a gente fica meio perdido para analisar essa quantidade imensa de dados. Então, hoje em dia, os pesquisadores estão focados, muitos pesquisadores aí no mundo inteiro, estão focados exatamente em desenvolver estratégias para otimizar o tempo gasto nas análises. Então, se, por exemplo, o meu objetivo é detectar uma vocalização do bigó, por exemplo, do macaco que tem aqui em Minas Gerais. Aí, ritmos no R também, né, que é uma plataforma de análise de estatística, para detectar automaticamente essas vocalizações. Então, você mostra para o software
qual o seu som de interesse e ele procura ao longo dessas gravações onde está a sua vocalização de interesse. Agora, para analisar a paisagem acústica, o que tem sido desenvolvido são os índices bioacústicos, né? A gente tem diversos índices bioacústicos desenvolvidos. O que eu mais o índice de complexidade acústica, que é o ACI, que mostra para a gente quando e onde tem mais biofonia, quando e onde tem mais sons biológicos, sons dos animais naquela gravação. Então, são duas ferramentas que estão sendo utilizadas para otimizar o tempo gasto nas análises. São duas das ferramentas. Ok. Tem mais uma pergunta aqui, Marina, do Daniel Brandão. Ele fala o seguinte: eu sou estudante de engenharia civil da PUC Minas, trabalhei em uma empresa de medição de ruído e atualmente eu estou envolvido em uma pesquisa que tem por objetivo produzir um material atenuador. Gostaria de saber a respeito do equipamento que você utilizou em seu laboratório. Trata-se de um sonômetro analisador de espectro? Isso, sim. É um sonômetro com analisador de espectro. O modelo que a gente utilizou foi o 2270 da Breuel, da BK. Tem gente que chama de decibelímetro, mas não é o nome correto. É um medidor de nível sonoro, é um sonômetro mesmo. Eu, por exemplo, só falo decibelímetro, tá vendo? Bom que a gente aprende sempre. Marina, tem mais uma pergunta aqui da Melissa, bem bacana, sobre o seu trabalho dos micos, tá? Então ela fala o seguinte: queria que a Marina me respondesse, por favor, se os dados obtidos nesse projeto com os micos teve algum desdobramento, como, por exemplo, o repasse das informações para a sociedade não acadêmica e para órgãos de conservação ou públicos, como a prefeitura, a fim de pensar em alternativas para melhorar as condições de vida e bem-estar dos animais. Sim, Melissa. Na verdade, a gente passa... Para desenvolver pesquisa dentro dos parques da Prefeitura de Belo Horizonte, a gente precisa tem uma regulamentação, né? E aí, depois que a gente termina o trabalho, a gente tem que entregar os relatórios dos trabalhos. Então, o nosso trabalho foi entregue à Fundação de Parques Municipais. E eu sei também que tinham outros trabalhos sobre o impacto de ruído em animais do zoológico de Belo Horizonte também. Então, a Fundação de Parques tem ciência desse tipo de trabalho, e a gente tem trabalhado também gerando dados, né, através das nossas pesquisas, dos nossos artigos, para a gente conseguir criar uma norma da ABNT para regulamentar os níveis de poluição sonora que devem ser, os níveis máximos, né, que devem ser emitidos em áreas não só habitadas por humanos, mas habitadas só por animais, por exemplo, unidades de conservação. Até hoje a gente não tem essa norma, mas a gente tem interesse em contribuir para que ela seja desenvolvida. Então, o seu estudo está dando subsídios para a prefeitura e para os órgãos competentes formularem, então, essa norma, o que, a princípio, poderá influenciar diretamente no bem-estar desses bichos por conta desse controle de ruídos, né? Então, é assim, a gente vai produzindo, mas até agora a legislação não foi produzida oficialmente, né? Muito bem. Ok. Bom, tem mais uma pergunta aqui, de um amigo seu, Cristiano Schettini. Ele pergunta você está avaliando os impactos da Covid sobre os ruídos antropogênicos nas cidades? Conhecimento desse estudo seu, e aí ele está querendo saber como é que é esse estudo, como que você está avaliando isso, como que você, estudando ruído, está estudando a Covid, como é que é isso? Na verdade, a gente aproveitou, né, essa situação
peculiar, né, que a gente viveu aqui em Belo Horizonte de redução drástica do ruído na cidade de um dia para o outro, né, porque a cidade fechou de um dia para o outro, e aí a gente tinha uma oportunidade única para gravar os sons do ambiente perante esse cenário de diminuição do ruído. Na verdade, isso não é um projeto meu, é um projeto internacional, é um projeto dos pesquisadores da França, que fizeram uma chamada e convidaram pesquisadores do mundo inteiro para gravar sons de suas residências e juntar, fazer um banco de dados, né? Então, no final das contas, ficou um projeto muito legal, porque tem mais de 300 pesquisadores do mundo inteiro gravando sons de suas casas, e aí a gente descarrega esses dados, envia para uma base de dados deles, e eles vão analisar para a gente ver o que mudou na paisagem sonora no mundo inteiro, né? A gente viu aí algumas anedotas, alguns casos de animais frequentando as cidades no mundo inteiro, quando a gente estava no período de quarentena total. E aí a gente queria avaliar isso, se na ausência do ruído, outros animais passaram a frequentar determinadas áreas, né? Quanto de ruído que diminuiu, como que isso afetou o comportamento da fauna. Então, na verdade, a gente gravou som durante a quarentena e continua gravando após o período de quarentena para a gente comparar. E a ideia é produzir dados que podem ser analisados por qualquer pessoa. Esses dados eles vão ficar disponíveis para qualquer pesquisador que tiver interesse de analisar. Muito bacana, Marina. Com certeza a gente vai ter uma modificação, né? Depois que a gente vê os níveis, por exemplo, de poluição no planeta diminuindo drasticamente com a pandemia, essa invasão, vamos dizer assim, entre aspas, de animais nas cidades, voltando a ambientes que eles não eram vistos mais. Então, definitivamente, deve ter ocorrido algum tipo de resposta da fauna a esse período de pandemia. Vou falar que tem mais algumas perguntas aqui, Marina. Primeira coisa, o decibelímetro tá bombando, tá? Tem um monte de gente aqui falando que fala o decibelímetro mesmo. Inclusive, depois você fala um pouquinho. É errado falar decibelímetro, ou a gente pode usar esse termo mais assim, fora da academia? Depois você fala um pouquinho mais sobre decibelímetro e sonômetro. Olha, o Daniel gostou da sua explicação e está querendo já fazer uma parceria com você, tá? O Daniel, daqui a pouco a gente vai botar o contato da Marina no final, você entra em contato diretamente com ela para vocês firmarem essa parceria aí. Mel, sim, a live está sendo gravada e ela vai estar disponível no Facebook do CBB, tá? Que é esse endereço que está logo aí embaixo. Muito bem, olha só. Vamos voltar só ao decibelímetro, então, porque tem um monte de gente comentando sobre ele. Maria Luísa fala o seguinte, é uma questão semântica, essa questão de decibelímetro ou sonômetro? Como é que é isso? Eu posso falar, não posso falar? Tenho que trocar definitivamente decibelímetro por sonômetro? Como é que é isso, assim, para os leigos? Então, eu não sou engenheira acústica, né? Mas o que eu aprendi... na verdade é o seguinte, eu acho que existe o tal do decibelímetro também, mas não é esse equipamento que a gente usa. Porque eu acho que o decibelímetro, não sei, né? Eu não me sinto muito confortável em responder esse tipo de pergunta, porque eu não sou engenheira acústica, mas o decibelímetro é aquele equipamento que mede só, ele faz a medição, ele não registra e ele mede só os decibéis, né? Ele não grava o som. Já o sonômetro... É aquele negócio que parece um picolé, né? Que você usa assim. Que sabe que você vai lá, eu preciso saber quantos decibéis tem aqui. Aí você aponta e ele te dá o valor. E ele registra, mas não registra o som. Ele faz o registro só dos valores, mas ele não grava. Então, eu tinha um equipamento desse que veio na caixa escrito decibelímetro. Mas o equipamento que a gente comprou, que a gente utiliza lá no laboratório, não é decibelímetro, ele é um analisador de frequências, um sonômetro com analisador de frequências. Então, ele faz o registro do som
ele grava o som e aí a gente tem as análises. E outra coisa, o decibelímetro, eu acredito que ele não, pelo menos o modelo que eu utilizei, ele não faz as análises por banda de frequência. Por exemplo, se eu quero saber o impacto do ruído numa vocalização de microestrela, é interessante eu saber qual o nível de ruído naquela faixa de frequência da vocalização do microestrela. E o decibel faz isso. Já o sonômetro faz, porque e ele dá os valores por banda de frequência. Quantos decibéis eu tenho naquele ambiente em cada banda de frequência? Então, é o sonômetro. Ou seja, a gente tem que ter sonômetro mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, uma curiosidade minha, não sei se você conseguirá me responder, porque é um assunto assim meio aleatório, a gente está comentando de decibelímetro. A gente tem aquele monte de aplicativos de decibelímetro hoje que a gente baixa no nosso celular. Você sabe me dizer se aquelas medições que esses aplicativos fazem condizem com a realidade ou é aquela coisa assim fictícia que você vê um número lá, mas na verdade não está medindo nada? Você sabe dizer? Você já fez algum teste assim, a qualidade da... Não, eu nunca fiz porque... eu não sei, mas deve ser igual fotógrafo profissional que não gosta muito de foto de celular, sabe? Mas eu tenho equipamento para fazer o negócio direito, para que eu vou baixar um aplicativo para medir decibel do meu celular? Então, eu nunca fiz, mas o valor, né, da medição, ele está muito relacionado com a qualidade do microfone e a calibração. Então, esse valor, eu acredito que ele vai variar de acordo com o equipamento, né? Então, é muito importante a gente calibrar o equipamento antes de fazer a medição. Então, assim, eu acredito que esses aplicativos, eles dão, assim, uma ideia, né, do nível que está ali. Mas, para ser mais preciso, a gente tem que ter um equipamento mesmo. Imaginei que fosse isso. Bom, tem um monte de pergunta aqui, então vou continuar nas perguntas, tá? A Yasmin Viana está aqui também. Beijo, Yasmin. Ela está falando aqui que a live está fantástica, que ela está adorando as perguntas e que ela quer saber, eu gostei muito de saber um pouco mais sobre o ACI, o Índice de Complexidade Acústica, e ela gostaria mais de saber se existe índices para cálculo de complexidade acústica ou comunicação em rede de animais em interação, como, por exemplo, em coros de anfíbios, em grupos mistos de interação sociais específicas, e ela já agradece. A Jasmine, sempre com perguntas complexas. Ela quer saber se existem índices para calcular, para utilizar, para analisar coro e interações? Cálculos para complexidade acústica ou comunicação em redes em animais em interação. São os mesmos índices. Esses índices de complexidade. Isso. Então, são os mesmos índices que a gente utiliza para avaliar a biofonia. Hoje mesmo eu estava lendo um artigo que utilizou o índice de complexidade acústica para avaliar o comportamento de coro das aves. Então, eles dividiram o tempo do coro do amanhecer das aves em 3 tempos, né? Antes do coro, o pico do coro e logo depois do coro. E aí eles compararam o índice de complexidade acústica dentro desses 3 períodos para saber, e compararam com outros ambientes e tal. Então, os mesmos índices que a gente utiliza, na verdade, assim, não tem um índice para estudar coro, para estudar animais durante interação. São índices de complexidade acústica que vão te mostrar, resumidamente, eles vão te dizer onde tem mais biofonia, onde tem mais som biológico. E aí pode ser que tenha mais som biológico porque tem mais espécies cantando, ou tem mais indivíduos de uma mesma espécie cantando,
ou tem índices que são sensíveis à amplitude, por exemplo, pode ter índice que vai te dar um valor mais alto, simplesmente porque os animais estavam cantando mais alto na frente do microfone, né? Então, o índice ele vai te dar isso, ele vai te dar uma medida de onde e quando que tem mais som biológico. E aí, depois, para interpretar isso, a gente tem que voltar nas gravações e pelo menos em parte das gravações, e ouvir. Uhum. Beleza, Marina. Mais uma pergunta aqui para você agora do Tomás. Tomás fala o seguinte: Marina, a gente vê bastante do impacto da antropofonia no comportamento bioacústico dos animais. Mas como são os impactos dessa antropofonia sobre os índices bioacústicos das amostras? Pode ocorrer algum tipo de enviesamento? Pode. Normalmente, a gente configura um filtro para tirar esse ruído antes de calcular o índice. Mas aí é importante a gente dar uma olhada nos dados antes. Tem área que tem muito ruído, tem área que tem pouco ruído. Então, por exemplo, durante o meu doutorado, eu trabalhei numa área de frente para uma mina, tinha muito ruído. E aí a gente ficou um tempão para decidir qual que seria o limite de corte. Porque se a gente cortasse, colocasse um filtro que cortasse muito ruído, ia pegar também vocalização de interesse. Então, a gente ficou um tempão analisando para ver qual o melhor corte, qual o melhor valor de corte de ruído que desse para a gente uma medida, quando a gente fosse interpretar o índice, que ele tivesse sem ruído. E aí, quando a gente quer avaliar o impacto do ruído, normalmente a gente calcula a densidade espectral do som e para medir os decibéis, né, na faixa de frequência do ruído, para a gente comparar com o índice de complexidade, os índices de bioacústica. Mas a gente tem que ter um filtro. Você tem que... Isso vai depender muito da área que você está estudando, se ela é muito ruidosa ou não. Então, o importante é levar em consideração que isso pode acontecer na hora que for fazer as análises e aí fazer o delineamento ali das análises bem direitinho para tirar esse enviesamento que pode acontecer, né? Bom, tem várias perguntas aqui. Eu acho que essa daqui da Mel, o Cris já respondeu, né? Se o vídeo vai ser gravado, sim. O Daniel Brandão, não sei se você já leu essa, Cris. Não. Que ele falou o seguinte, que o decibilímetro, ele mede apenas o ruído em decibel. O sonômetro é um analisador de espectro, o sonômetro analisador de espectro mede o ruído em uma faixa de espectro sonoro, em banda de terços de oitavas. Ele é um valor para a banda. Então, ele está explicando aqui qual é a diferença do decibilímetro e do sonômetro, que a gente estava aqui em dúvida, já que é um engenheiro. Muito obrigada, Daniel. Tirou a dúvida da gente aqui. Bom, vamos ver se tem mais perguntas aqui, porque aí tem muita gente falando que funciona, assim, crise, aí eu já não sei mais para que as pessoas estavam falando. Aí, a Malu falou aqui que queria saber um pouquinho mais sobre o índice de complexidade acústica aqui em cima. Você pode falar um pouquinho para nós, Marina? Posso. O índice de complexidade acústica, ele vai medir a diferença de amplitude, a diferença de intensidade. Eu vou tentar falar da forma mais simples possível, tá? Sim. Ele vai medir a diferença de intensidade de som, ou seja, a diferença a maior intensidade menos a menor intensidade, ele pega essa diferença por banda de frequência. Então, esse índice ele parte do princípio que os sons biológicos eles têm uma variação de intensidade por banda de frequência maior do que os sons não biológicos. Então,
considerando que tem essa variação de intensidade por banda de frequência, ele calcula, né, essa variação de intensidade e te dá um valor. Então, se os sons biológicos, se a gente assumir que os sons biológicos eles têm uma variação maior de intensidade por banda de frequência que os sons não biológicos, aonde o índice dá um valor mais alto, a gente pode interpretar como presença de som biológico. É bacana, Marina. Olha só, gente, vou fazer a penúltima pergunta da nossa live, do Leandro. Ele faz uma pergunta bem bacana para você, porque o nosso tempo já está finalizando. Quando a live é legal, o tempo passa voando, né, gente? É impressionante. Penúltima pergunta. Leandro Magrini. Tá? Primeiro, ele parabeniza a organização pela live. Está bem bacana mesmo. E ele pergunta: quero perguntar a Marina em relação às pesquisas conduzidas, se suas amostragens, gravações com sistemas de monitoramento estão concentrados em alguma área ou reserva específica, e se além do seu grupo biológico principal, se você realiza amostragens pensando em comunidades biológicas de grupos específicos. A gente tem pesquisa em várias áreas dentro de Minas Gerais, e projetos que a gente coleta dados em Minas Gerais, mas que tem outros pesquisadores coletando dados em outras partes do Brasil e do mundo, né? E os nossos dados complementam. Então, aqui em Minas Gerais, a gente tem dado no Cerrado, na Mata Atlântica, em Campo Rupestre, na Serra do Cipó, na Serra da Piedade, em várias, eles não estão concentrados em uma área só. A gente já gravou dado na matinha da PUC, por exemplo. Estou gravando dado na minha casa, né? Na casa do meu pai, na verdade, porque ele mora numa área, num sítio. Então, não tem, a gente coleta em várias áreas. E sobre grupos, né? Grupos taxonômicos. Eu comecei a minha carreira trabalhando com primatas, mas e aí depois eu expandi isso e hoje eu tenho trabalho publicado com inseto, com macaco, com inseto, com anuro, com anfíbios anuros desde 2006, que eu tenho trabalhado junto com a professora Luciana, que é herpetóloga. Tem trabalho com ave, então, assim, quem é bioacústico trabalha com tudo que produz som, né? Renata está aí, deve estar ouvindo a gente, ela sabe que a Renata trabalha com baleia, trabalha com animal terrestre, então tudo aquilo que produz som a gente é capaz de estudar. Então, todos os grupos taxonômicos que produzem sons. Bacana. Eu não posso fazer estudo daqui dentro de casa, não, viu? Porque eu acho que não ia sair muito legal o som, não. Então, mais uma pergunta para terminar. Se alguém que está aqui assistindo a gente quiser trabalhar com você, como é que essa pessoa faz, Marina? Manda um e-mail. Meu e-mail está aí? Não, né? Tá aí na tela. Aparecendo aí agora. Manda um e-mail para a gente conversar, né? Eu estou credenciada agora na pós-graduação na PUC, como docente colaboradora, então eu posso orientar pesquisas de mestrado, de iniciação científica, então é só entrar em contato por e-mail. Bacana, gente, ó, o e-mail da Marina tá aí embaixo, então, vocês entrem em contato com ela. A gente tinha muito mais coisa para conversar ainda, mas o nosso tempo acabou. Eu agradeço a todo mundo que participou com a gente aqui. Finalizamos, então, nosso primeiro Sintonizados na Ciência. Daqui a 15 dias a gente volta com uma outra entrevista. Bom, gente, sigam a gente lá no Instagram e no Facebook. Esse vídeo estará no Facebook em breve, para quem não conseguir ver, poder ver depois. E é isso, gente. Muito obrigado pela audiência. Marina, muito obrigado por essa conversa tão legal, onde a gente ficou conhecendo você um pouquinho mais. Muito obrigada, Marina. Aprendi bastante. Obrigada, Cris. Obrigada, Lu. Foi um prazer. Foi ótimo. Obrigada. Beijo. Tchau, gente. Um beijo para vocês aí. Boa noite, gente. Tchau. Tchau, tchau.